Como uma pequena leitura das Escrituras, quero ler em Salmos 103, do 1 ao 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. E ao fechar o livro, digo que esta escritura se cumpre neste dia na tua presença. Bendito seja o Senhor, porque Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades hoje. A palavra é manifestada hoje. Como Deus fez uma provisão, e eu o direi desta forma: o caminho provido por Deus para a cura. Muitas pessoas buscam a cura com uma atitude errada, vêm com um motivo errado. A primeira coisa que um cristão deve fazer, ou qualquer pessoa que vem para a cura, deve ter certeza de que seu coração está puro e limpo diante de Deus. E então, se essa doença ainda persistir, você deve ter ajuda de algum lugar. Agora, vou dizer algo que nunca disse publicamente em meu ministério, mas como acabou de vir à minha mente, então eu quero falar sobre isso. E eu o tenho evitado, mas somente esta tarde, como vejo que há apenas um pequeno punhado de nós assentados aqui, e vamos apenas, por assim dizer, tirar nossos casacos agora e ir direto ao ponto e falar de coração a coração um ao outro. Agora, eu tenho ficado muito perplexo com as pessoas que dizem que, os curadores esses curadores divinos, e francamente é isso que eles são. Isso é exatamente o que eles são em termos bíblicos. Eles são curadores divinos, tanto quanto são pregadores, tanto quanto eram apóstolos e tudo mais. É um dom divino dado a uma pessoa para ministrar. Agora, gostaríamos de colocar, digamos, como pregar? Deixemos que John Doe ou qualquer pessoa pregue. Se John Doe não foi chamado absolutamente por Deus para ser um pregador, ele nunca será um pregador de sucesso. Sua mãe pode ter dito a ele que ele deveria ser um pregador, e seu pai pode tê-lo enviado para um seminário, e ele pode ter os diplomas e assim por diante, mas ele nunca será capaz de conduzir as pessoas a Deus até que o Espírito Santo tenha entrado na vida daquele homem e lhe dado algo que... Ele pode não ser capaz de falar suas palavras corretamente, ele pode não ter a gramática certa, ele pode não ser capaz de usar a psicologia certa. Mas, se ele tem o poder de Deus em sua vida, as pessoas saberão disso. Isso mesmo. Deus estará com ele. A mesma coisa. John Doe pode ser um homem culto, com psicologia e tudo mais, mas ele não pode produzir a mensagem como aquele pobre homem analfabeto que é chamado pelo Senhor. Agora, nós sabemos disso. Vocês simplesmente poderiam admiti-lo, porque nossos maiores ministros têm sido homens desse tipo. Por exemplo, o último avivamento em Chicago foi um grande avivamento por Dwight Moody, que era um homem bem iletrado. Sua gramática era muito ruim, era horrível. Nada além de um pequeno e velho sapateiro. Vocês leram seus livros, mas sim, eles foram escritos por outra pessoa, e seus sermões foram polidos muito. Dwight Moody era um homem iletrado. E Pedro, um dos maiores oradores de todos os tempos, fora de Jesus Cristo, um dos maiores escritores, nem mesmo saberia seu próprio nome se fosse escrito diante dele. João, ignorante e iletrado, e assim por diante, mas eles tinham estado com Jesus Cristo, e eles tinham uma mensagem que tinha poder. Pedro, citando Joel algumas vezes, ganhou 3.000 almas para Jesus Cristo de uma só vez. Pensem nisso.
ignorante e letrado. Então você não tem que ir a uma educação excelente e extremos dessas coisas. O que vocês têm que fazer é conhecer a Jesus e Cristo, dando-lhes a habilidade pelo Espírito Santo para fazer tal coisa. Agora, a cura divina está na mesma base. Há algumas pessoas que realmente podem crer em cura divina e orar pela cura divina, mas nunca ser capazes de tocar a cura divina, porque simplesmente não podem fazer isso. Não é dado a eles. Agora, a tal... Eu noto as pessoas na plataforma. Muitas vezes, antes que o Espírito me leve até a unção tão grande, a ponto que eles têm que me levar para fora. Agora, quando eu estou olhando para a pessoa, alguns deles vêm e muitas vezes vejo coisas que não lhes digo nada a respeito. Tento dizer apenas o suficiente para obter a fé das pessoas. E vejo que tenho captado a atenção deles assim. Então, oro por eles, a fim de chegar a outro. Quanto mais você fala, ora, mais viria apenas constantemente, simplesmente. Você está simplesmente neste canal, então, e ele continua avançando. E aí, ao ensinar a cura divina e ver as pessoas chegarem, eles dizem: "Oh, sim, irmão, eu tenho fé." Ora, eles imaginam que têm fé, vê? Eles não têm fé. A fé é tão positiva quanto sua visão ou meus sentimentos para saber que essa escrivaninha está aqui. Você não precisa ser educado. Francamente, seria bom se você fosse um pouco mais simples a respeito disso do que você realmente é. Isso mesmo. É apenas algo que você sabe que vai ser. Isso é tudo. É apenas o positivo. Ora, nada poderia tirá-lo do seu caminho. Você sabe que isso vai acontecer. Nada pode tirá-lo. Se os médicos se posicionam, dizem que você vai morrer na próxima hora e você sabe que vai ficar bem, ele poderia te dizer que você está coberto de câncer e comido pela lepra. Isso não te assustaria nem um pouco. Não, Senhor. Agora, isso é fé. Vejam, quando Paulo naufragou ali, ora, ele havia perdido as esperanças também. Todas as esperanças de que eles pudessem ser salvos. Disse Paulo, se foram. O pequeno e velho navio estava inundado, e 14 dias e noites sem lua, estrelas ou nada. O pequeno barco balançava nas águas e tudo mais. E Paulo disse, bem, acho que todas as esperanças se foram. Assim que ele não sabia. Mas de pé, na galeria, naquela noite, orando, uma visão veio diante dele. E ele viu o anjo do Senhor vir e disse, não tema, Paulo, porque você será levado perante César. Isso mesmo. E eis que Deus te dá todos estes que navegam contigo, são dados a você. Portanto, tenha bom ânimo, e siga adiante, e tenha bom ânimo. E o pequeno e velho Paulo, bem no meio da tempestade, correu para o lado de fora, sacudindo suas mãos e gritando com toda a sua voz, dizendo, tenha bom ânimo, irmão, pois lá estava o anjo de Deus diante de mim na noite passada, dizendo para não ter medo. Vamos comparecer diante de César. Disse, agora eu lhes digo que nenhum de vocês vai morrer, nenhum fio de cabelo de vossa cabeça perecerá, mas nós vamos... O navio vai naufragar em algum lugar. Na visão, eu o vi fixado na costa, destruído em algum lugar, mas não há nada que vá nos causar dano. Disse, vamos comer alguma coisa. Oh, eles estavam com medo de fazer isso. E Paulo foi e pegou o sanduíche e o fez e começou a comer. Ora, ele não estava com medo. Por quê? Deus havia dito assim, ancorado no coração de Paulo. Eu não me importo. O navio estava balançando o mais forte que podia. Sem estrelas, sem lua. Os dias se passaram. E isso não preocupou Paulo nem um pouco. Imagina um sanduíche após o outro, subindo e descendo o convés, dizendo, glória a Deus! Não estamos longe da terra, irmãos. Aí está,
Não importa o quão escuro esteja, a baleia pode ter vindo para virar o navio, os tubarões seguindo-os às centenas. Isso não perturbou Paulo. Não, Senhor. Ele sabia o que Deus havia dito. Ele cria no que Deus havia dito. Disse: portanto, irmãos, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que será assim como ele me mostrou. Aí está a fé. Chegou na ilha lá e ele pegou um monte de gravetos para jogar no fogo, e o calor aqueceu os gravetos e uma grande e velha cobra, que quando pica a pessoa vive apenas alguns segundos depois de ser picada. Deve ter sido como a mamba africana. Acho que você vive cerca de 2 ou 3 minutos depois que uma pica você. É aproximadamente o tempo que você consegue viver, com ou sem soro. E agarrou-o pela mão. Paulo olhou para ela e disse: o Senhor disse que devo ser levado perante César. Ora, você não pode me causar dano. E atirou-a no fogo e foi buscar mais alguns gravetos e virou-se e esquentou-se, como se nada tivesse acontecido. Veem o que eu quero dizer? Deus disse a Paulo: você será levado perante César. E Paulo ainda não tinha sido levado perante César. Então, nada o perturbou. Ele sabia o que estava acontecendo. Agora, isso é fé. Você tem seu curso definido. Você sabe exatamente onde está. Agora, quando uma pessoa pode orar até você atingir esse lugar, irmão, não há médicos suficientes em Chicago para dizer que você vai permanecer doente. Isso mesmo.